Vereadores de Pouso Alegre participam da Feira de Empregabilidade do SENAC em parceria com o CAC da Câmara Municipal. O presidente do IPREM faz uso da tribuna livre na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Os destaques da semana no Legislativo Municipal estão no resumo da semana. Estudantes de Pouso Alegre chegam à final da Gincana do Saber Regional. O Jornal da Câmara começa agora. Os senadores devem prosseguir na próxima semana em plenário com votação da PEC paralela da Previdência. O texto base já foi aprovado em primeiro turno, mas foram apresentados 4 destaques de bancadas partidárias à proposta. Veja as informações com a repórter Isabela Dutra, reportagem de Brasília. A votação da PEC paralela foi suspensa na semana passada e ficou para hoje a análise dos 4 destaques de bancada. Destaques são trechos do texto que senadores ou bancadas pedem para votar em separado. Os 4 destaques de hoje são: o destaque do PT garante, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o valor de 100% da média de contribuições. A PEC principal só garante esse valor integral em caso de acidente de trabalho ou de doença profissional. O segundo destaque é da Rede e inclui na reforma da Previdência regras de transição para o cálculo de aposentadorias. A ideia é fazer com que a transição seja mais suave e atenue um pouco a perda nessa mudança de cálculo do benefício. O terceiro destaque é do PSDB e garante o abono permanência para os servidores públicos que já tenham esse direito adquirido antes da reforma. O último destaque é do PROS e tira da reforma da Previdência a idade mínima para a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos. O texto principal da PEC paralela foi aprovado na quarta-feira passada por 56 votos a favor e 11 contra. Agora, esse texto vai passar depois da votação de hoje, ele vai passar por mais 3 sessões de discussão e em seguida será votado em segundo turno para depois, então, ser enviado à Câmara dos Deputados, claro, se aprovado, aqui no Senado. A principal mudança da PEC paralela é a possibilidade de inclusão de estados e municípios nas novas regras. O texto também prevê regras diferenciadas para servidores da área de segurança pública e traz a possibilidade de criação do benefício universal infantil, que deverá ser criado depois por lei e concentra recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância. Vamos falar do CAC. Confira agora as ofertas de emprego que ainda continuam abertas. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre e saiba mais informações. As ofertas de hoje você confere agora. Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Garçom, vendedor atacadista, vendedor externo, confeiteiro, cozinheiro, padeiro, carpinteiro, pedreiro de acabamento, impressor de máquina offset, controlador de manutenção, jardineiro, arquiteto, atendente de farmácia, assistente de adega, farmacêutico, PCD, pessoas com deficiência, técnico de informática, promotor de vendas, locutor, torneiro mecânico, auxiliar de cozinha, nutricionista, auxiliar administrativo, arquivista, técnico de manutenção. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão.
Lembrando você ainda que no CAC, além de ofertas de emprego, existe a oportunidade de você tirar diversos documentos pessoais, como, por exemplo, o CPF, cartão cidadão, carteira de identidade, dentre outros. Procure o CAC na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Horário de atendimento de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Às sextas, das 8 da manhã até às 2 da tarde, o CAC fica na sede da Câmara Municipal. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir a prisão somente após esgotados todos os recursos, Câmara dos Deputados e Senado discutem propostas de emenda à Constituição que restabelecem a prisão após condenação em segunda instância. Reportagem de Brasília. A proposta da Câmara, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça há mais de 2 meses, deve ser votada esta semana. O acordo na comissão foi de que os deputados esperariam a decisão do Supremo para votar a proposta. Aqui no Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, disse que vai incluir na pauta da próxima reunião da CCJ, na semana que vem, a PEC que permite a prisão após a condenação em segunda instância. A proposta do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, altera o artigo 93 da Constituição Federal para deixar claro que a condenação por órgãos colegiados deve ser executada imediatamente, mesmo que ainda caibam eventuais recursos. Com essa PEC, nós teremos segurança jurídica. Vai estar na Constituição que a prisão começa a ser cumprida, que a pena começa a ser cumprida a partir do julgamento por órgão colegiado, ou seja, a partir de segunda instância. E o Senado vai dar uma mensagem ao Brasil mostrando que nós não compactuamos com a impunidade, que o Brasil não pode voltar a ser o único país do mundo onde criminoso de colarinho branco recorre ad infinito na justiça e jamais vai para a cadeia. A relatora é a senadora Juíza Selma, que apresentou parecer favorável à proposta. Agora temos mais oportunidades de emprego para você que acompanha o nosso Jornal da Câmara. Veja as ofertas do Cine. O Cine oferece as seguintes vagas: ajudante geral de obras, consultor técnico, vendedor externo, zelador, serralheiro, motorista carreteiro, auxiliar administrativo, auxiliar de monitoramento, representante comercial, assistente de vendas, repositor de mercadorias, eletricista, operador de escavadeira, operador de carregadeira, coordenador comercial, vendedor de loja, oficial de manutenção, auxiliar de motorista, operador de empilhadeira, dedetizador, técnico de informática, analista de garantia, auxiliar de serviços gerais, gerente comercial, assistente financeira, técnico em segurança do trabalho. O Cine de Pouso Alegre atende de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Fica localizado na Avenida Dr. João Beraldo, 242, no centro de Pouso Alegre. Depois do intervalo, o presidente do IPREM faz uso da tribuna livre na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A
Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. A presidente do IPREM, Fátima Belani, fez uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Pouso Alegre para apresentar ações de sua gestão no IPREM. Veja os melhores momentos. Boa noite. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento o senhor presidente, por meio do qual estendo meus cumprimentos aos ilustres vereadores desta casa, aos diletos servidores com quem trabalhei, tive a honra de trabalhar ao lado, e aos servidores que estão nos assistindo, os servidores do IPREM, que agora estão tentando pegar meu ritmo, né? Senhor presidente, eu pedi para vir fazer uma exposição aqui no IPREM a respeito da... Oi, Hilda, tudo bem, meu bem? A respeito da situação financeira, operacional, previdenciária do Instituto, porque nós estamos num momento delicado de resgate da imagem do Instituto, né? Nós sofremos uma intervenção, e uma intervenção que foi questionada, uma intervenção que era necessária, e eu, após várias participações com alguns membros da equipe de servidores, chegamos à conclusão de que a situação é bem mais grave do que foi noticiada com o relatório do interventor. O servidor público efetivo, ele entrega para a gente 11% de seu salário todos os meses. E não existe o interesse proporcional a essa confiança que eles têm em entregar o dinheiro para a gente no acompanhamento da aplicação dos recursos. E por isso que nós estamos lá, desaguamos nessa situação de desorganização, né, porque o IPREM foi muito deixado de lado pelas autoridades que estavam gerindo o Instituto e pelas autoridades que deviam acompanhar aqui o Legislativo. Os conselhos nunca foram bem aparelhados, os conselhos nunca tiveram voz, né? Eu fui conselheira e, lógico, teve os gestores que ouviam a gente, mas a gente, assim, como estão tentando fazer agora, buscar, trazer os conselhos como membros de participação da direção daquele instituto, nunca foi feito. E agora nós estamos tentando resgatar esse instituto que vai garantir a aposentadoria de milhares de servidores, de milhares de famílias, e está difícil, mas nós estamos lá imbuídos desse propósito e queremos a participação dos servidores, do sindicato, desta casa, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, entendeu? Junto com a gente. Eu estive no Ministério Público ontem, levei 3 situações para o promotor Aguinaldo Cotrim. Eu disse para ele que eu elegi 3 situações
que eu entendi ser necessário levar lá, mas eu tenho mais coisas para passar. Já passamos para a Secretaria da Previdência várias situações, já passamos para o Tribunal de Contas. Então, nós estamos fazendo um trabalho de tentativa de restabelecer o equilíbrio do nosso Instituto. É grave a situação, não é uma situação tranquila. Nós temos um déficit bastante grande. Não há como medir o tamanho desse problema antes de fazer um censo geral. Nós pedimos para a Secretaria da Previdência, eles nos atenderam e vão enviar um técnico de Brasília para nos acompanhar para fazer esse censo geral, que há mais de 15 anos não se tem notícia que foi feito. Então, esse censo vai levantar a situação de todos os servidores de dependentes de vida anterior de trabalho, né, vínculos de trabalho anterior, para poder ver qual que, no próximo cálculo atuarial, utilizar esses dados para que a gente tenha a situação real do nosso Instituto. Pelo censo que foi, pelo cálculo atuarial que foi realizado em 2018, com base em 2017, nosso déficit atuarial gira em torno de 228 milhões, e, somado a isso, nós temos as perdas que foram detectadas. Eu pedi aqui para fazer um apanhado, para não ficar, não vou passar no número, para não ficar cansativo, mas nós temos o quê? Se você for olhar 450 milhões que estão lá, dizendo que em outubro a gente tinha, desses 450, nós temos, na realidade, aplicado nos cinco maiores bancos que nós estamos trabalhando agora, Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica, nós temos 314 milhões. E nós tivemos perdas registradas no período de 21 milhões e 500. Nós temos aqui rentabilidade positiva e líquida, mas que não existe, que, na realidade, é só faz de conta de 4 milhões e 275 mil. Então, eu pedi para fazer o quê? Eu pedi para fazer uma separação do ativo líquido do ilíquido. Lá para a gente, lógico, o Tribunal de Contas eu não posso fazer isso, nossa prestação de contas está tudo junto, mas lá, para a gente saber o que a gente está, qual que é o resultado do nosso trabalho, desde abril até agora. Nós separamos em caixinhas diferentes o fundo líquido e os fundos líquidos, nesses 5 bancos, e os fundos ilíquidos. Nós temos lá um resultado de rentabilidade de janeiro até outubro de 16,53%. Portanto, a gente já bateu a meta no dobro, que a gente tinha que ter até agora, em outubro, 7,7%, a gente está com 16,53%. Resultado do trabalho dedicado dos servidores do IPREM, do Anderson, do Daniel, que estão ali com afinco, todos os dias analisando carteira, todos os dias ao lado de todos os serviços que a gente tem lá, que é muita coisa, e coisas difíceis de conduzir, mas estamos lá com esse resultado positivo na carteira líquida, o que deu 44 milhões e 200 de rendimento. Mas, se você olha os ilíquidos, que são aqueles 17 fundos, que a gente ainda tem problemas e grandes, porque, na hora que você participamos de 20 assembleias, até então, e você chega naquelas reuniões, aquelas assembleias de cotistas, você tem a infelicidade de verificar que existem empresas, gestoras de fundo, administradoras, que só mudaram o nome e continuam operando ali com outras fachadas. E a gente está buscando fazer todos os registros em ata, envolvendo o Tribunal de Contas. Eu até convidei o auditor para participar de uma das assembleias. Ele está analisando essa possibilidade para a gente mostrar o que acontece. É muito difícil, chega a ser, às vezes, ameaçador, mas nós estamos tentando, estamos buscando, brigando bastante. A gente já até recebeu o título de RPPS Brigão de Minas Gerais, mas nós estamos lá fazendo o que a gente pode. Então, eu quero que os sindicatos, eu quero que vocês, esses 10 minutos, a gente não tem a pretensão de dizer que a gente vai fazer uma apresentação, uma prestação de contas, porque não dá. Mas eu quero que vocês vão até lá ou nos solicitem. O Campanha solicitou umas informações sobre o repasse. O repasse do Executivo, eles estão... não tem repasse atrasado, não tem contribuição que não foi repassada para os cofres do Instituto. Mas existe
depósitos foram feitos em atraso, com dias de atraso antes daquela lei que alterou para o 10º dia útil aqui na Câmara, então, inclusive antes de eu sair. Mas aí, depois disso, não teve mais atraso. Mas antes, tinha os atrasos e nós fizemos uma comissão mista a pedido do próprio Executivo para poder apurar esses atrasos, a esses valores. Nós chegamos ao valor de 1.748.000, mais ou menos, de multas e juros. E o Executivo precisa repassar isso. Realmente, a gente está nessa conversa com o secretário Júlio Tavares, né? Eu estive falando com o Demétrios, eles, por hora, não estão reconhecendo essa como dívida, eles não reconhecem como dívida, mas eles, uma parte de 286.000, que foram as diferenças, por causa de sistemas utilizados diferentes, e daí vai dando diferença, que eles passaram umas coisas, passaram a mais, e outras eles passaram a menos. Aí, deu uma diferença de 286.000, eles vão pagar essa semana, mas os 1.700.000 a título de juros e multa, existe essa dívida que não é falta de contribuição, de repasse de contribuição, mas de depósito em atraso. E eu já respondi isso para o nosso amigo Campanha, ele não fez por requerimento, mas eu respondi que não tem problema nenhum com isso. Nós estamos com todo o nosso comitê de investimento, com exceção de um membro lá, ainda não tem CPA-10, todos os outros têm, que é a qualificação, porque a gente precisa preparar a gente para ir trabalhar naquele instituto, gente, e fazer com que os nossos servidores que estão aí no município e precisam dessa garantia. Dá licença, presidente, tem mais um pouquinho para falar. Precisam dessa garantia para... a gente precisa preparar novos gestores, preparar novas pessoas para lá. Eu quero que os servidores prestem atenção nisso. Se vocês que estão na ativa não se preocuparem com o Instituto, vocês correm o risco de não ter um dia garantido as aposentadorias quando vocês mais precisarem, né, de receber o retorno do que vocês investiram. Nós criamos lá na parte operacional, que não está nem para falar, é muita coisa, mas nós criamos na parte operacional para melhorar o atendimento, agendamentos de segurados, atendimento com agendamento, para não dar fila, grupos de trabalho para fazer digitalização, porque nós temos um acervo gigante e todo em papel. A gente está fazendo um trabalho agora de redimensionamento elétrico, porque nós temos uma casa muito antiga e que pode pegar fogo a qualquer momento, a gente já viu isso várias vezes, e a gente está lá com esse trabalho agora de revitalização, vamos fazer uma pintura, trabalhar com iluminação e com paisagismo para dar uma melhorada no ambiente daquele instituto, porque dá a impressão que a gente morreu na hora que chega lá com aquela portão do cemitério, né? Mas a gente está vendo isso também. Fizemos visitas a regimes próprios de previdência premiados, para que pudéssemos copiar modelos. Eu sempre aqui nessa casa, eu falava, se você tem algum lugar que está dando certo, você vai lá ver como é que funciona para você adaptar. Nós estamos fazendo isso. E estamos com uma série de projetos para os aposentados, de ginástica, de artesanato, de conclamar os próprios aposentados a serem voluntários, né, para poder fazer alguns programas para poder dignificar a vida dessas pessoas que, de repente, param de trabalhar e se veem numa situação difícil. Nossa transparência também vocês podem buscar as informações no site, estão todos lá, e a gente está trabalhando para melhorar mais ainda, mas até então o que a gente conseguiu fazer, e nós estamos com uma série de projetos de cartão de aposentado e de fazer cartilha, né? E uma coisa que eu quero pedir, presidente, agora encerrando, né, tem muita coisa para falar, mas não vai dar, precisava de outra tribuna livre. Eu quero pedir ao senhor que a Escola do Legislativo estude a possibilidade de fazermos uma parceria com a Câmara do Idoso e também com um projeto que eu achei muito interessante, que eu vi na Rio Previdência, porque nós estamos aí com a reforma previdenciária batendo as nossas portas, e nós vamos ter que revisar a lei, e nós vamos ter situações difíceis de enfrentar, que vai ser o aumento da alíquota dos servidores. Isso, o nosso instituto é deficitário. Não há como negar. Eu até procurei um membro da Secretaria da Receita Federal, ele me explicou que, mesmo que a gente faça aquela segregação de massa, nós não vamos deixar de ser deficitários, a gente vai só esticar a prosa para ficar mais suave
a dívida, mas nós não vamos deixar de ser deficitários. Então, o Instituto de Pouso Alegre, e não é porque a gente não está gerindo bem tudo, porque a situação é essa, está lá, o que aconteceu até então, o resultado do que foi dessa gestão, de todas essas gestões que trouxeram até agora o Instituto nessa desprezo, porque o IPREM é desprezado, o IPREM sempre foi desprezado. Eu espero que isso mude de agora em diante. Mas a situação é essa e a gente precisa resgatar, né? E agora, quando eu pedi ao prefeito, mandei essa semana uma solicitação de uma criação de um grupo de trabalho para fazer a revisão na lei, para os casos que vai haver a inconstitucionalidade reflexa, porque a emenda constitucional, na hora que ela for promulgada, era para ser hoje, eu não vi se foi, mas se ela for promulgada, a gente vai estar com uma série de pontos inconstitucionais na lei. Então, a gente vai ter que fazer, e era interessante até que a Câmara participasse, né, nesse anteprojeto, nessa parte, sei lá, seria interessante que tivesse alguém do próprio corpo de servidores, de repente, e para fazer a revisão na lei. Então, essa parceria com a escola, e o apoio no censo geral, que a gente vai precisar fazer, porque a gente vai precisar fazer esse censo nos 45 dias, e eu vou precisar de uns 20 servidores por aí. Estou vendo com o Ricardo Sobreiro, e lá o Instituto, que eu também não tenho tanta gente, e aí a Câmara, para poder fazer essa logística com a gente, terminar esse censo, começar e terminar nos 45 dias, para a gente fazer o cálculo atuarial e ver qual é a situação real do nosso Instituto. Ok? Muito obrigada. Boa noite. Os discursos dos imperadores do Brasil na abertura e no encerramento dos anos legislativos são chamados de falas do trono. Eles estão preservados nos arquivos do Senado? Veja algumas dessas falas do primeiro reinado no quadro Coleção Senado. Reportagem de Brasília. Os discursos dos imperadores do Brasil, na abertura e encerramento dos anos legislativos, estão reunidos nas Falas do Trono. A primeira sessão foi em 6 de maio de 1826 e marcou o início do funcionamento do Senado brasileiro. Dom Pedro I mencionou o reconhecimento da independência brasileira por Portugal e outros países. Comentou a dissolução da Assembleia Constituinte e o projeto que deu origem à primeira Constituição. Já em 3 de maio de 1827, o imperador lamentou a morte da imperatriz Leopoldina em dezembro do ano anterior e prometeu seguir em guerra com a Argentina pelo domínio da província Cisplatina, onde hoje é o Uruguai. Dom Pedro I falou pela última vez à Assembleia em 30 de novembro de 1830. Os originais das Falas do Trono são preservados pelo Arquivo do Senado e fazem parte do programa Memória do Mundo da Unesco. Confira agora o resumo da semana. No ar, o resumo da semana. As principais ações do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Pouso Alegre recebeu juristas e especialistas do direito de todo o estado de Minas Gerais. Entre os assuntos discutidos, princípio da presunção de inocência, direito penal e a Operação Lava Jato. Na solenidade de abertura estiveram presentes o presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair Amaral, do MDB, os vereadores Odair Quincote, do Cidadania, Leandro Moraes, do Cidadania, Rodrigo Modesto, do PTB, Dr. Edson, do PSDB e o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, do PSDB. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, e o vereador Leandro Moraes, e a diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Pouso Alegre, Mado Macedo, participam de uma capacitação para educadores da cidade mineira de Patinga. Professores e coordenadores pedagógicos puderam aprender os conteúdos de educação cidadã apresentados pela autora da obra Constituição em Miúdos. 50 vagas, 14 empresas e uma fila com centenas de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência.
Assim foi o cenário nesta semana durante a Feira de Empregos realizada pelo SENAC, em parceria com a Câmara Municipal de Pouso Alegre, por meio do CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Participam o presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, os vereadores Wilson Tadeu Lopes, do PV, Rodrigo Modesto, líder do prefeito, e Leandro Moraes. O presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, participa do lançamento do primeiro RG feito pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. A parceria entre a Câmara Municipal e a Polícia Civil facilita a vida da população. Vereadores também acompanham o evento promovido pela Câmara Municipal. No ar, o resumo da semana. As principais ações do Poder Legislativo. Depois do intervalo, vereadores de Pouso Alegre participam da Feira de Empregabilidade do SENAC, em parceria com o CAC da Câmara Municipal. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. A Justiça Eleitoral convoca a população para o cadastramento da leitura biométrica. Eu converso agora com a juíza eleitoral de Pouso Alegre, doutora Adriane Bessa, que conversa conosco sobre o recadastramento biométrico. Doutora Adriane, muito obrigada pela presença da senhora. O recadastramento biométrico não é obrigatório ainda, mas ele é muito importante, né? Sim, nós estamos pedindo a toda a população que vá ao cartório eleitoral, quem precisa fazer o primeiro título e os que precisam fazer o cadastramento da digital, para a gente quer transparência, né, para facilitar o dia da eleição, a rapidez da fila, para não ficar na última hora, porque até 2022 todo mundo, a nível nacional, teria que estar cadastrado.
Então, todas as pessoas daqui da zona eleitoral, do TSE no Brasil, vão ter que ter digital cadastrado. Então, para não ficar de último momento, que é aquela coisa da gente deixar para a última hora, né, que é o nosso costume, então a gente já está pedindo para as pessoas se adiantarem. Então, a gente está pedindo para divulgar, quem vê e falar com a família, né, olha, precisa ir lá no cartório, está pedindo justiça eleitoral, porque senão vai ser pior. É o que a gente estava comentando agora, né, acabamos de conversar, tem pessoas que ficam 8 horas na fila, e tempo é vida. Então, se você deixar para ir na véspera de eleição, na hora que for obrigatório exatamente, vai ter, a população é muito grande. Nós temos só em Pouso Alegre 102 mil eleitores, por volta disso. E o cartório eleitoral não tem funcionários para tudo isso. Então, por favor, eu peço para as pessoas que elas vão ao cartório eleitoral o mais breve possível, tendo um tempinho, ou pode ligar e agendar, né, no 3422-2203, ou ir lá direto, que agora está tranquilo, dá para fazer. Então, levar o documento, uma identidade, um comprovante de endereço, tá? E o título, e ela vai cadastrar as digitais, as 10 dos dedos, e vai tirar a foto, é simples, não é rápido, e a gente já consegue adiantar e melhorar a eleição, se Deus quiser. Doutora Adriane, para a gente reforçar então, quais são os documentos que o eleitor precisa levar no cartório eleitoral para fazer o recadastramento biométrico ou cadastramento para os casos de primeiro título? A identidade ou um documento com foto, a gente não pode levar a carteira de habilitação, é uma orientação do TRE. Então, um documento com foto, identidade de preferência, um comprovante de endereço, que ela precisa comprovar que o domicílio aqui é eleitoral, e o título de eleitor. Tá? Quem vai fazer o primeiro título, que é por causa dos meninos de 18 anos, se tiver a comprovante da quitação militar também, a gente vai ser necessário para o primeiro título. No ato do recadastramento, é possível que o eleitor mude o local de votação, se ele tiver essa necessidade e houver a possibilidade, né, doutora Adriane? Sim, vamos supor que eu moro no centro e mudei para o bairro, então eu posso pedir para votar lá no bairro onde eu moro. Vai ficar mais próximo de casa, né? Então, onde houver a vaga ali, né, próximo ao meu endereço, é que eu vou poder votar. Vai facilitar para a pessoa também. Doutora Adriane, gostaria de pedir para a senhora reforçar, então, com a população o número de telefone do cartório eleitoral, caso haja alguma dúvida, e o endereço do nosso cartório aqui em Pouso Alegre. A pessoa pode tirar dúvidas consultando o site do TRE na internet, pode ligar no 148 ou ligar no cartório eleitoral de Pouso Alegre para agendar 3422-2203. Reforçando então que o recadastramento biométrico em Pouso Alegre deve ser feito no cartório eleitoral, que fica na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, número 2910, na rotatória do bairro Santa Rita. Vereadores de Pouso Alegre participam da Feira de Empregabilidade do SENAC em parceria com o CAC da Câmara Municipal. Karine Pagliarini conta os detalhes. 50 vagas, 14 empresas e uma fila com centenas de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Assim foi o cenário na manhã de hoje, durante a Feira de Empregos realizada pelo SENAC em parceria com a Câmara Municipal de Pouso Alegre por meio do Centro de Apoio ao Cidadão, CAC, uma iniciativa que, juntamente com diversas empresas do município, pretende recolocar ou inserir pela primeira vez um PCD no mercado de trabalho. Viviane é deficiente visual, já trabalhou como auxiliar administrativo e tenta voltar para o mercado de trabalho. Eu fiquei sabendo dessa feira, né, de empregabilidade e eu achei assim que seria uma oportunidade, né, para mim estar me recolocando, né, no mercado de trabalho. A inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um desafio previsto em lei. Por isso, o SENAC, Câmara Municipal de Pouso Alegre, por meio do Centro de Apoio ao Cidadão, se uniram neste evento realizado hoje aqui no SENAC. A proposta é oferecer cidadania. A lei de cotas estabelece um índice para a contratação de pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 empregados, mas nem sempre é fácil o acesso do deficiente até a empresa. A ação desta terça-feira, 12 de novembro, tem a intenção de diminuir as dificuldades enfrentadas por essa parcela da população. A coordenadora do CAC, Eliane Ramos, explicou que, além de oferecer o banco de currículos que possui juntamente com a CIPA, trabalhou na manhã de hoje colaborando com as pessoas que precisavam de ajuda para confeccionar um novo currículo. O CAC tem uma participação relevante nesse evento de hoje. Quando o SENAC nos procurou, né, procurou a nossa presidência, salientando sobre a realização desse evento, eles pensaram, né, que eles poderiam fazer o contato com as empresas, mas não teriam esse público, não teriam esses candidatos.
Aí nós temos esse banco de dados que nós fazemos lá no CAC. Se o candidato tem um currículo, excelente, a gente só coloca no banco de dados. Se não tem, fazemos o currículo e colocamos nesse banco e encaminhamos para as empresas. E assim nós fizemos, nós contactamos com todos os nossos candidatos, falando sobre a realização do evento na data de hoje. Eu acredito que já deu certo, o pessoal está todo aqui, eu acredito que ainda vai fluir mais ainda, né? Que o horário seria de 8h30 até 11h30. Eu acredito que até esse horário vai vir um número relevante de candidatos. Bom, agora quem não conseguir a reinserção de imediato no mercado de trabalho, as oportunidades continuam por meio do cadastro permanente no CAC, é isso? Isso mesmo, nós continuamos com esse cadastro lá, nós trabalhamos de segunda a quinta-feira no horário de meio-dia, às 18 horas, e às sextas-feiras de manhã, sempre com horário para o candidato estar lá conosco. O presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB, acompanhou todo o trabalho e disse que é papel do poder público oferecer oportunidades e colaborar com a inserção de PCDs no mercado de trabalho. Nós criamos aí o CAC junto à Câmara Municipal para a gente estar apoiando aí e atendendo a todo cidadão. Com certeza, essa parceria hoje aí com o Senac, na questão da pessoa com deficiência, eu acho que é mais um dever nosso, né, de todo cidadão. Só haverá aí força total quando a gente tiver essa união aí para estar aí em parceria com o Senac, com as empresas, tá inserindo essas pessoas aí que tem essa dificuldade, né? E vai diretamente na empresa, recebe o currículo, mas a pessoa que recebe o currículo não está preparada. Então a gente está fazendo essa parceria junto aí com o Senac para a gente estar trabalhando e levando diretamente e abertamente, diretamente com as empresas. Então isso é muito importante aí para o nosso município, aí para toda a região, que sirva de exemplo aí, que isso aí se trabalha em toda a cidade, né? Trabalhar na questão da pessoa com deficiência, trazer ele ao mercado de trabalho. O vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV, presidente da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência na Câmara, também comemorou o desenvolvimento da ação. Karine, é uma ação muito importante da nossa comissão, eu como presidente da Pessoa com Deficiência, com essa parceria com o Senac, as diversas empresas de nossa cidade, trabalhando para um bem comum, que é as nossas pessoas com deficiência. Eu acho que essa ação do Senac, junto com as empresas, junto com a comissão, junto com o CAC da Câmara, toda a Câmara Municipal, tem uma grande importância, porque é um meio da gente acolher as pessoas que têm deficiência e que às vezes não estão no mercado de trabalho. Então é um momento das pessoas com deficiência ingressar nesse mercado de trabalho e desenvolver o seu talento. O que a gente percebe? Que tem muitas pessoas que têm deficiência e ainda não descobriu o seu talento. Eu acho que é um momento oportuno das pessoas que têm deficiência, que têm a sua dificuldade às vezes, de ir até uma empresa e às vezes fica com vergonha, com medo. Então, essa união da Câmara Municipal, da comissão nossa, da pessoa com deficiência, junto com o Senac e as demais empresas, vem trabalhando nesse sentido para dar a oportunidade para as pessoas que têm deficiência a estar no mercado de trabalho. Os vereadores Rodrigo Modesto, do PTB, e Leandro Moraes, do Cidadania, também estiveram presentes e destacaram o trabalho realizado pelo CAC. É importante a Câmara estar participando desse movimento, né? Eu acho que o Brasil hoje passa por uma meta aí de recolocação no trabalho das pessoas aí com deficiência, né? E a gente precisa apoiar também aí cursos de formação técnica dessas pessoas. Então estamos aqui prestigiando, parabenizando aí o presidente Oliveira por esse esforço e empenho aí da nossa Câmara Municipal de Pouso Alegre. Esse evento é muito importante, pois ele tem por objetivo buscar a pessoa com deficiência e inseri-la no mercado de trabalho. Hoje a Lei 8.213, ela torna obrigatório que uma cota do número de funcionários sejam destinados ao PCD. E muitas das vezes as empresas não conseguem cumprir com a legislação, tendo em vista que a informação acaba não chegando na pessoa com deficiência. E esse evento ele tem por objetivo disponibilizar e dar publicidade às vagas hoje existentes e linkar a pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, dando oportunidades para que ele desenvolva as suas atividades. Então eu parabenizo todos os envolvidos, a Câmara Municipal, o Senac e o CAC,
e todos os demais parceiros que acreditaram nesse projeto. Várias instituições ligadas a pessoas com deficiência, como a PAI e a Vida, participaram do evento, encaminhando pessoas interessadas a passarem pelo processo seletivo das empresas. Esse evento é de suma importância, uma iniciativa fundamental para o segmento de pessoas em condição de deficiência. Ele dá uma visibilidade maior que as empresas de Pouso Alegre têm disponibilizadas várias as vagas. Quem também comemorou o sucesso do evento foi o diretor do SENAC, que ressaltou que a ação reforça o compromisso da instituição com a inclusão social. Então, neste evento, as empresas estarão aqui das 8h30 às 11h30, realizando algumas entrevistas, captando currículos, né? E o CAC da Câmara Municipal, eles estão com um ponto de apoio para aquelas pessoas que ainda não possuem um currículo ou que não possuem uma carteira de trabalho. Eles vão dar todo esse suporte aqui, né? Fazendo esse movimento e contribuindo para que essas pessoas possam participar das entrevistas, né? E quem sabe, né, o que a gente almeja é que elas consigam sair daqui já empregadas. Estudantes de Pouso Alegre chegam à final da Gincana do Saber Regional. A reportagem de Emanuela Barreto. Depois de muito estudo e dedicação, os estudantes pouso-alegrenses Stephanie e Cauã representaram a cidade na final da Gincana do Saber Regional, que aconteceu em São Lourenço na sexta-feira, dia 8. Representando a Câmara de Pouso Alegre, estiveram presentes o presidente da escola, vereador Leandro Moraes, e a coordenadora da escola e também criadora da dinâmica da Gincana, Madu Macedo, além de toda a equipe da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Os primeiros colocados foram os alunos de São Sebastião, da Bela Vista. Mas a Câmara de Pouso Alegre parabeniza os alunos de Pouso Alegre pela dedicação e excelente resultado. Agradeço a audiência. Até a próxima edição.